Oi! Vamos falar sobre recursão? Eu terminei esse livro antes de eu viajar, que foi na semana passada. E o que eu tenho a dizer sobre esse livro? Que leitura incrível, sensacional, maravilhosa. Eu não sei como eu demorei tanto para ler esse livro. Basicamente, aqui a gente vai ter dois personagens principais, que são a Helena Smith e o Barry Sutton. E a gente tá passando por um momento de epidemia da síndrome de memória falsa. A Helena Smith, ela é uma cientista que ela descobre que a mãe dela tá sofrendo do mal de Alzheimer, né, da doença Alzheimer, e ela decide que ela quer criar alguma ferramenta para que as memórias não sumam, igual ao que acontece com Alzheimer. Só que neste inteirinho, né, neste momento em que ela vai pesquisando várias coisas, ela acaba criando uma cadeira imersiva que faz com que você consiga voltar para o passado através de uma lembrança. Só que essa informação cai na mão de uma pessoa completamente perturbada das ideias, onde faz com que muita coisa aconteça nesse livro errado. E aí, onde a gente então conhece o Barry, que na verdade a primeira cena do livro realmente é com o Barry, onde ele começa a entender um pouco mais sobre essa síndrome de memória falsa, principalmente após uma pessoa se jogar de um prédio por conta dessa lembrança de uma vida que ela não viveu. E ele começa a correr atrás aí para investigar realmente o que está acontecendo. Ele chega em uma determinada pessoa, que é a mesma pessoa que realmente confiscou aí toda essa cadeira e tá fazendo tudo isso de errado. E essa pessoa faz com que ele volte a 11 anos no passado, em uma lembrança que para ele é super dolorosa, que foi o momento da morte da filha dele. E ele volta a esses 11 anos no passado, ele consegue salvar a filha dele e ele vive uma vida normal. Porém, quando chega no determinado dia em que ele voltou para o passado, tanto a mulher dele quanto a filha lembram de tudo que aconteceu. Então a filha, ela vê o momento em que ela morre e a mulher dele, que na verdade já tinha virado ex-mulher, ela começa a lembrar de tudo que ela tinha vivido naquela primeira vida. E aí, a filha acaba não aguentando toda aquela pressão, ela se sente meio perdida e acaba que ela não quer mais ficar naquela vida, então ela... Entendeu? E aí o Barry fica pé da vida, porque ele teve a filha dele por mais algum tempo, mas do mesmo jeito ele perdeu ela. E aí ele decide que ele vai acabar com aquela cadeira, ele vai acabar com aquela pessoa. Porém, é o momento em que a gente conhece não, né? É o momento em que o Barry e a Helena se conhecem. Porque aí a Helena chega e fala assim, olha, eu vim de 4 meses do futuro pra te impedir neste momento, porque você realmente vai conseguir o que você tá planejando, porém, essa cadeira ainda assim ela vai pro governo, e ela indo pro governo, muita coisa vai acontecer de forma errada, e eles vão começar a mexer em coisa que não deveria. Porém, eles tentam várias formas de acabar com a cadeira, infelizmente eles não conseguem. A Helena acaba sendo presa para continuar alguns estudos com essa cadeira, a cadeira acaba indo para o governo começa a mexer em uma coisa que não deveria. Eu sei que em determinado ponto da história, a Helena começa a voltar a 33 anos no passado, lá quando ela tinha 16 anos de idade, para tentar fazer com que ninguém se recorde da cadeira, que ela consiga destruir realmente a cadeira, porém, sempre que ela voltava 33 anos atrás, ela vivia de alguma forma para fazer com que a cadeira fosse excluída do mapa, eles não conseguiam.
E aí chegava 16 de abril de 2019, todo mundo se recordava de tudo o que já tinha vivido, né, nessa síndrome de memória falsa. Então, teve muitos momentos de guerra entre Rússia e China contra os Estados Unidos, porque eles falavam que os Estados Unidos estava apagando a mente das pessoas e usando de uma tecnologia que estava, sim, bagunçando todo o mundo. Até que a gente chega em determinado ponto, que já é mais pro final do livro, onde o Barry, que volta pro passado, na linha de tempo original, que era realmente onde eles precisavam estar para conseguir mudar aí toda essa história. E, de verdade, que livro sensacional, que livro incrível. Teve muitos momentos que eu ficava, assim, em choque com tudo que eu tava lendo. Eu confesso que as primeiras 90 páginas eu custei a entender o que realmente estava acontecendo naquele livro. Era muita ida e volta pro passado, eu realmente fiquei um pouco perdida. Mas depois que eu entendi, eu vi o quão incrível o autor trouxe essa história de uma forma que, gente, é sensacional. E sério, só leiam. É um livro que me tocou bastante, que me fez pensar muito em coisas que realmente, assim, o passado é uma parte da história que não deve ser mexida, porque o que você mexe no passado, consequentemente, você vai mexer no seu futuro. Então, assim, que livro sensacional.